A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack it. Aqui é o professor Rogério Bassi e no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar as pessoas que têm um pouco de dificuldade na hora de classificar as contas contábeis, tá? Então eu sei que no começo, né, do curso, você que de repente está iniciando o estudo de contabilidade, uma das dificuldades que a gente encontra é exatamente isso, né? Como é que eu classifico as contas? Como é que eu dou um nome para as contas, tá? Então vamos lá, o que é uma conta, né? Na verdade, uma conta é uma representação de um fato contábil. Então, nós precisamos interpretar o fato contábil, quer dizer, o que aconteceu com aquele evento, tá? E em cima desse acontecimento, desse fato contábil, classificar, tá? É como se a gente desse um código para esse fato através do quê? De contas contábeis, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que você comprou à vista, em dinheiro, uma cadeira para o seu escritório, tá? Então veja, você comprou à vista, em dinheiro. Como é que eu vou representar esse fato? Pô, se eu comprei à vista, eu paguei em dinheiro, tá? Como que é esse pagamento em dinheiro, contabilmente? Eu não vou criar uma conta chamada pagamento em dinheiro, tá? Muitas vezes esse pagamento em dinheiro eu posso utilizá-lo como um histórico do fato contábil. Quer dizer, eu estou explicando o que aconteceu com esse fato contábil, tá? Agora, se o pagamento foi em dinheiro, o que é o dinheiro? Pô, Rogério, dinheiro é a nossa moeda, em espécie. Tá legal. Como é que você pode codificar esse evento contábil? Ah, se eu estou falando de dinheiro em espécie, eu posso utilizar, por exemplo, a conta caixa. Então a conta caixa representa o quê? Toda a movimentação financeira em dinheiro, em espécie dentro da sua empresa. Legal? Então veja que você codificou caixa. Então todo momento, todo fato contábil que gerar entrada ou saída de dinheiro em espécie, você vai utilizar a conta caixa. Você vai diferenciar a entrada ou a saída do dinheiro pela origem e aplicação, quer dizer, pelos débitos e créditos. Mas a conta vai ser sempre essa daqui, ó. Tá certo? E você lembra que você comprou à vista em dinheiro uma cadeira para o seu escritório? Como é que você vai codificar, como é que você vai dar um nome para a compra da cadeira? Porque veja, você deu dinheiro para alguém e esse alguém te deu cadeira. Ah, posso criar uma conta cadeira? Você até poderia. Mas cadeira se engloba em que conjunto de bens dentro da sua empresa? A Rogério, ela se engloba de repente. O que é uma cadeira? Pô, cadeira é um móvel. Pô, legal. Você concorda que você de repente não vai só comprar cadeira? Você pode comprar mesa, você pode comprar... que mais? Armário, né? Prateleira, enfim. Todos esses bens, eles são representados através de um conjunto chamado que? Móveis. Então, ao invés de você criar uma conta chamada cadeira, você pode estar criando uma conta chamada o quê? Móveis e utensílios. Ok? Então, tudo que tiver relacionado a móveis, né, você classifica dentro dessa conta. E lógico que a movimentação de entrada de móveis ou saída de móveis também vai ocorrer pelo mecanismo da partida dobrada, origens e aplicações, débitos e créditos, ok? Então o que é uma conta? Conta é exatamente isso, é uma representação, tá certo? Ou uma rubrica que a gente dá para um fato contábil que ocorreu dentro da sua empresa. Claro que existem contas mais utilizadas. Essas duas que eu dei são muito utilizadas. Outras, bancos, né? Então toda a movimentação financeira via conta corrente, ela é dada através de uma conta chamada bancos. Estoque, toda vez que você compra estoque para sua empresa, você utiliza uma conta estoque.
Esse estoque também pode ser subdividido em grupos de contas. Por exemplo, se você é uma indústria, você pode ter um estoque de matéria-prima, você pode ter um estoque de produto em processo, você pode ter um estoque de produto acabado. Então perceba, nome de conta ela é dado em razão do fato contábil que ocorreu. Porra, Rogério, então eu não posso de repente ficar decorando o nome de conta? A gente até acaba decorando as mais utilizadas, como eu falei aqui para você. Agora, é muito mais importante você entender o fato contábil, você identificar o que aconteceu no fato contábil, você interpretar o fato contábil, tá? Então, quando ocorre um fato contábil, pensa sempre nisso. Deixa eu tentar destrinchar o fato. O que é o fato? É o lançamento, tá? Então, quem está estudando contabilidade, muitas vezes o fato contábil ele é dado para você, né, pelo seu professor, através do lançamento contábil. Venda de estoque no valor de X, a prazo, para receber daqui 30 dias. Então esse é o lançamento, que nada mais é do que o fato contábil que aconteceu. Em cima disso é que você vai destrinchar e procurar interpretar, né, e classificar através das contas. Beleza? O único e lógico, o conjunto de contas, aproveitando, quando você classifica aqui, tem um monte de contas, a gente utiliza um negócio chamado plano de contas, onde você vai criar um plano de contas para a sua empresa, tá? Então, de repente, você vai criar um plano de contas assim, ó. O grupo 1 é o grupo do ativo. Então, aqui dentro do grupo 1, eu vou classificar todos os bens e direitos, ok? Legal, eu sei que o meu ativo, ele também é dividido em circulante e não circulante. Legal. Então, o grupo 1.1 eu posso chamar do quê? Ativo circulante. Maravilha. O que eu tenho dentro do circulante? Eu tenho 1.1.1, de repente, as disponibilidades. O que são disponibilidades? Tudo aquilo que você consegue transformar em dinheiro de forma imediata, né? Que tem uma liquidez imediata. Pô, legal. O que tem dentro então de disponibilidade, Rogério? Veja, 1.1.1.1, eu tenho meu caixa. O que mais? Tenho 1.1.1.2, porque é uma outra conta chamada bancos. Eu posso ter 1.1.1.3, aplicações financeiras. E assim sucessivamente. Perceba que tem uma lógica isso, ó. Toda conta que começa com 1, você sabe que vai fazer parte do seu ativo. Toda conta que tem 1.1 são contas de circulante. Pode ver que todas essas que eu exemplifiquei tem 1.1. Então todas essas são circulante. 1.1.1, disponibilidades. Então veja, 1.1.1.1.1, todas essas três contas fazem parte da disponibilidade. Vamos para uma próxima, tá? Essa próxima não é disponibilidade, mas faz parte do ativo circulante. Então o que eu faço? Ó? Eu vou colocar o 1, porque eu sei que faz parte do ativo, ponto 1, que faz parte do circulante, ponto 2. Por que 2? Porque ela não é disponibilidade. E que conta é essa, Rogério? De repente eu coloco aqui, ó, contas a receber. Posso abrir esse contas a receber? Pode. Por exemplo, ó, 1.1.2.1. O que é isso aqui? Sei lá, contas a receber clientes nacionais. Que eu posso vender tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Pô, se for para o externo, ó, 1.1.2.2, ó. Sei lá, mercado externo. E assim sucessivamente, gente, tá? Então esse é o plano de contas. E obviamente que eu dei o exemplo só do ativo, tá? Depois você vai para o passivo,
vai para as contas de resultado, tipo receita, despesa e custo, e aí sim você fecha o seu plano de contas. Mas lembrando que a conta nada mais é do que a representação de um fato contábil. Rogério, existe algum padrão de plano de contas? De repente você vai encontrar vários modelos de plano de contas, né, em literatura, em internet. Mas o que eu costumo orientar é que você monte um plano de contas sob medida para a empresa que você está trabalhando. Tá? Por exemplo, às vezes você pega aí nos livros, na internet, um plano de contas bastante completo, completão, né? E esse completão muitas vezes é de uma indústria. Se você trabalha num comércio, existem muitas contas do plano de indústria que não vão ser utilizadas no plano de contas de um comércio. Tá certo? Por exemplo, estoque em processo. Tem na indústria, mas não tem no comércio. Tá? Então, a orientação, né, a dica que eu passo é sempre essa. Quando vai montar um plano de contas, gente, procure entender o seu negócio, né? Procure entender os fatos contábeis assim mais corriqueiros do negócio que você atende. Rogério, eu tenho um escritório de contabilidade, eu atendo lá 300, 400 empresas. Então eu preciso ter um plano de contas para cada empresa? O ideal, sim, mas você pode, por exemplo, separar dessas 300 empresas que você atende, aquelas que são comércio, aquelas que são indústria, aquelas que são prestadoras de serviço. Usa o esqueleto desses três tipos de empresa e vai adequando às características particulares de cada empresa. Tá? O único plano de contas assim padronizado são os planos de contas das instituições financeiras. Tá? Esse sim tem um padrão. Ele se chama COSIF. Por que tem um padrão? Porque imagina o seguinte, né? As instituições financeiras, vou pegar aqui os exemplos dos bancos, né? Os bancos, eles precisam, por exemplo, passar informações da contabilidade deles para o Banco Central. Se coloca na posição do Banco Central quando recebe informações contábeis do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander. Imagine se cada banco tivesse um plano de contas diferente. O Banco Central ele ia ficar meio que louco, né, na hora de puxar essas informações. Então o que ele fez? Tá? Ele passou um plano de contas, que é o chamado COSIF, e disse: olha, Banco Itaú, Banco Brasil, Banco Santander, Banco... enfim, utilizem esse plano de contas. E à medida que vão surgindo novas contas, esse plano de contas ele é atualizado e obviamente disponibilizado para todas as instituições financeiras. Tá? De repente você está pensando, pô, o SPED contábil é mais ou menos por essa linha. Sim, tá? O SPED contábil muitas vezes a gente tem que parametrizar o nosso plano de contas o plano de contas aceito pelo governo, mas é aceito naquele sentido, é uma parametrização de um sistema, única exclusivamente por conta disso, tá? Mas você cria o seu plano dentro da empresa que você trabalha, de acordo com as necessidades que ela tem, ok? Uma dica também para você montar um plano de contas: pensa sempre, ó, no seu balanço. Ó, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante. Legal? Veja aqui o meu modelo. Eu peguei primeiro o ativo, ó. Então comecei aqui com ativo. Depois eu vim para o circulante. Olha aqui, ó. Depois aqui dentro, quais são as contas que vão representar os meus fatos contábeis de curto prazo? Pô, disponibilidade, que está aqui dentro. Caixa, bancos, veja, por ordem, como é que você classifica os ativos aqui? Pô, Rogério, os ativos eu classifico por ordem de liquidez. Siga a mesma linha de raciocínio na hora de montar um plano de contas. Legal? O passivo, pô, eu classifico por ordem de
exigibilidade. Quer dizer, aquilo que eu tenho que pagar primeiro vem primeiro. O que eu pago por último fica aqui embaixo, que é o nosso PL. Legal? Então veja, usando o balanço, você teoricamente vai matar o grupo 1 e o grupo 2, tá? Grupo 1 ativo e de repente o grupo 2 aqui, ó, é o teu passivo. E as contas de resultado? Pô, usa o teu DRE. DRE, ó. Aqui dentro você não tem as receitas, menos os custos e menos as despesas. Legal. Receita, você pode dar lá o grupo 3, por exemplo. Custo, grupo 4. E despesa, grupo 5. Lógico que dentro do grupo 3 você vai começar a abrir por tipo de receita. A mesma coisa com o custo, a mesma coisa com as despesas e assim sucessivamente, tá? Então, com base nisso, você monta o seu plano de contas. Então, o que eu quero passar aqui para você é exatamente isso. Como é que eu estruturo um plano de contas? Primeiro, eu tenho que entender o que são contas, tá? É aquilo que eu expliquei aqui. É uma representação, tá, de um fato contábil, através de um código, que a gente chama de conta. Tem gente que chama de rubrica, qual a rubrica, tá? E assim por diante. Beleza? Esse é o nosso plano contábil. Na hora que você vai classificar os eventos contábeis na prática, óbvio que hoje é tudo via sistema. Mas vamos imaginar, tempos atrás, que isso era feito de forma manual, tá? Imagina, conta caixa. Ao invés de eu usar o nome caixa, eu usava o quê? O número da conta. Então eu classificava a conta 1.1.1.1, eu já sabia que aquilo era conta caixa, tá? Pô, Jairo, mas é muito número, né? Ok, aí surgiu a tecnologia, surgiu formas mais fáceis de se trabalhar e criaram-se o que a gente chama hoje de código reduzido. O que é isso? Poxa, ao invés de eu classificar 1.1.1.1 para falar do caixa, de repente eu crio um código aqui, ó, sei lá, conta caixa é a conta 200. Então, quando eu classificar a conta 200, eu já sei que é conta caixa. Então, hoje, quando a gente utiliza um sistema informatizado, né, um sistema de informática para fazer a nossa contabilidade, você pode observar, muitas vezes a gente não classifica pelo número da conta do plano de contas. A gente cria, e hoje o próprio sistema ele vai codificando, né, para não ter conta com número repetido, as contas reduzidas. Então, de repente, o seu banco é a conta 216, a aplicação financeira 220, e assim sucessivamente, tá? O número do código reduzido você também pode criar, ou o próprio sistema, à medida que você vai criando as contas, ele já vai codificando, tá? E toda vez que você fizer débitos e créditos com base no código reduzido, ele já interpreta que conta está atrelado a esse código reduzido. Perfeito? Então isso é muito importante. É, como eu costumo dizer, o plano de contas nada mais é do que uma organização que você está implementando dentro da empresa para facilitar o registro de tudo aquilo que acontece, tá? De todos os fatos contábeis que ocorreram dentro da sua empresa. Tranquilo? Obviamente que isso aqui é o que a gente utiliza muito na prática. A hora que você está fazendo débito e crédito, você pega um plano de contas, vê o fato contábil, identifica a conta, tá, que corresponde a esse fato contábil, pega o código reduzido e faz o lançamento. Por exemplo, de repente você viu lá que fez um débito na conta 200 e um crédito na conta, sei lá, 318. Isso é o que a gente classifica e digita no sistema. O próprio sistema ele vai buscar, pô, a conta 200 é caixa e a 318, sei lá, capital social. Tá? Então muitas vezes a gente que aprende contabilidade na prática, a gente aprende assim, ó. Aí você cai para um curso, para uma faculdade, você fala assim, pô, o que eu aprendo na faculdade é totalmente diferente do que eu vejo na prática. Não é, é tudo igual. O que muda é a forma que é apresentada, tá?
E o pior, quando você aprende assim, sem entender todo esse caminho que eu falei, e principalmente sem entender por que você está debitando essa conta 200 e creditando a 318. Tá? Então na faculdade você aprende exatamente o porquê desse lançamento existir. Então na faculdade você vai aprender o quê? Isso de uma forma mais visual, tá? Através dos razonetes. Por isso que você vê no teu dia a dia que você não faz lançamento no razonete. Você aprende no razonete, tá? E a hora de colocar na prática, você usa esse sistema mais simplificado. Então, sempre que eu vou explicar um lançamento para alguém, seja na faculdade ou no trabalho, eu sempre utilizo a técnica do quê? Do razonete, que é uma representação gráfica do livro Razão. E o livro Razão, ele mostra exatamente os lançamentos que foram feitos dentro das suas respectivas contas, seguindo uma ordem cronológica, tá? Esse aqui é o nosso livro diário, que nesse dia aconteceu esse lançamento. Tranquilo? Então esse vídeo eu quis passar para você um pouco do que são contas, né? O que é um plano de contas, como é que eu monto. Eu utilizo esse sistema. Eu pego o balanço e o DRE. E em cima disso eu crio o meu plano de contas. Não tem um padrão para a maioria das empresas, exceto para as instituições, como eu falei. As instituições utilizam o plano de conta chamado COSIF, tá certo? E o razonete que você aprende nada mais é do que uma representação gráfica, tá? Porque facilita visualmente o seu aprendizado. Tranquilo? Então essa foi uma dica aí sobre contas e plano de contas, tá? Repito, a prática é que vai ajudar você a interpretar melhor as contas, você codificar melhor os fatos contábeis, tá? Então aqui é muito mais a interpretação do fato contábil do que decorar a conta. Perfeito? Então, tamo aí, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu! A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting.